Boa, então durante o capítulo 6 vamos falar propriamente do WISE, que é o foco destas sessões. Bem, capítulo 6, tema Cisco Identity Services Engine Architecture. Vamos entrar propriamente no conceito que a Cisco apresenta, uma forma de implementação dos 3 A's: Authentication, Authorization e Accounting. Bem, primeiro subtópico é o que é o Cisco WISE. A forma que a Cisco apresentou de implementar os 3 A's: Authentication, Authorization, Accounting, de uma forma centralizada. O WISE, na verdade, ele garante que os security policies sejam corretamente aplicados, ou seja, ele cria políticas para determinados números de usuários e garante que essas políticas sejam aplicadas por esses usuários. Bem, essas políticas podem ser várias e são aquelas que já vimos nos capítulos anteriores. Por exemplo, ao invés de configurarmos cada porta do switch com uma determinada access list, nós podemos fazer isso no WISE, determinar se o usuário X vai ter que tipo de acesso dentro da nossa rede. E depois de ter esse tipo de acesso, também podemos fazer a mudança utilizando o Change of Authorization. Tá? Até mesmo para os guests, para aqueles usuários que não têm o Data Annex Available ou que não suportam um suplicante, de modo centralizado no Cisco WISE, podemos ter portais que permitam o acesso da rede guest. Além disso, tem a questão toda do profiling, determinar que tipo de dispositivo está entrando na rede, bem como o posture, que é determinar se esse dispositivo cumpre com as políticas aceitáveis, que é para aceder ou não à nossa rede. Então, todas essas políticas de segurança são garantidas por meio do Cisco WISE. Bem, passando logo para o seguinte tema, que é o tema número 2, personas. Personas faz parte da constituição do Cisco WISE. E aqui é necessário sabermos que o Cisco WISE está composto por 4 personas. Primeiro é Administration. Devemos pensar nas personas como aquilo que cada componente do Cisco WISE faz. Primeiro é o Administration. Segunda persona, Monitoring. Terceira persona, Policy Service. E por último temos o Patches Grid. Vamos então falar um pouco sobre cada uma dessas personas que estão aqui mencionadas. A primeira é a mais simples de ser explicada, tal como o próprio nome diz, serve para a administração. É dentro deste nó que nós configuramos as políticas que devem existir no Cisco WISE. Ele também é referenciado, abreviado como PAM, que vem de Policy Administration Node. Segunda persona, Monitoring. Monitoring, o objetivo é controlar, ter informações daquilo que está a ser aceitado e daquilo que está a ser rejeitado. Ele é muitas vezes abreviado como MNT, que é Monitoring and Troubleshooting. Por meio desses dados que provêm dos diferentes componentes do Cisco WISE, é possível também fazer um troubleshooting apropriado. A terceira é o Policy Services. Esse Policy Service é que vai ser a parte que interage diretamente com a rede. É lá onde os Network Access Devices ou
os authenticators vão consultar para ter informações sobre que tipo de VLAN, que tipo de security tag é que deve ter numa determinada porta. Então, o administration configura e passa para os policy services. E são esses policy services que os authenticators consultam para ter informações das políticas que devem ser usadas. A abreviação dos policy services é o PSN, Policy Service Network. E por último temos o PXGrid, né? O PXGrid, basicamente o objetivo é facilitar a partilha dos dados de modo eficiente e de modo escalável. Então são esses os 4 componentes, as 4 personas do Cisco ISE, né? Depois temos aqui Physical Virtual Appliance. É importante mencionar que o Cisco ISE pode ser implementado por meio de dispositivos Physical Appliance ou por meio de virtualização, tá? Por meio de dispositivo, isso é feito através de servidores que têm o nome de SNS, que são os Service, o Secure Network Service, tá? São os Physical Appliance do nosso Cisco ISE, tá? E ele começou com a versão 33, que é mais antiga, e até o momento em que foi escrito o livro já estamos no Secure Network Service na versão 39, desculpem, 36, tá? 36XX. O que é que são esses XX? O XX vai determinar o tamanho do nosso ISE, quantos dispositivos vai suportar, quantos usuários e assim por diante. Quando maior for o número daqui desse valor, quer dizer que maior vai ser a capacidade do Cisco ISE. Por exemplo, ele é muitas vezes dividido em small, medium e large, em que para o small, comum é termos um Secure Network Server 3615, tá? Número 15, que é para Small Implementation. Depois temos o SNS 3655, que é para Medium Implementation. E temos o LAS, que é o SNS 3695, que é para grandes implementações escaláveis, que permitem um grande número de dispositivos. Cada uma dessas implementações tem as suas características, quantidade de processadores, quantidade de memória RAM, quantidade de disco que deve ter. Então é assim que eles estão divididos. E é importante notar que essas características são parecidas com as que devem ser implementadas caso nós utilizemos Virtual Appliance. Devemos garantir que, se nós queremos, por exemplo, uma instalação small, as mesmas características de processador, de memória, de disco que estão aqui nessa Physical Appliance também sejam implementadas nas nossas Virtual Appliance. E por último temos os tipos de deployment do ISE, que são 3. Primeiro é o Single Deployment. Single Deployment. Second Deployment, basicamente todas as nossas personas, as 4 personas, estão dentro de um único nó, fazem parte do mesmo nó, tá? E segundo é o Two Node Deployment. Temos 2 nós e cada nó contém as 4 personas. Aqui no Single Deployment não temos redundância. Basta que esse nó esteja em baixo, automaticamente o nosso ISE está completamente
em baixo. Já que no two-node temos certa medida de redundância, pois nós temos 2 nós. É importante mencionar que o PAM e o monitoring, ou seja, administration e o monitoring, eles funcionam em uma configuração primário-secundário. Ou seja, enquanto um está a funcionar como primário, o outro fica no estado secundário e só sobe caso o primário ele dê conta que o primário não está a responder. E por último, além do single deployment, do two-node deployment, temos o distributed deployment, que é um deployment distribuído. E esse deployment distribuído está dividido em 2: hybrid deployment e também o full distributed deployment. Tá? Qual é a diferença? Que no hybrid deployment nós temos 2 nós, né? 2 nós que tem o PAM e o monitoring instalado a funcionar na configuração primário e secundário, e nós podemos ter outros nós configurados para receber os PSNs, tá? Que são os Policy Service Node. Os nossos authenticators vão vir consultar os PSNs. Eles já não estão juntos do PAM, do Administration e do Monitoring. Eles estão separados. Por que é hybrid? Porque esses dois ainda têm o Administration e o Monitoring juntos. Já no Fully Distributed Deployment, cada nó tem apenas uma única persona. Então, é aquele que tem maior capacidade de suportar um número maior de usuários. Então, só para termos noção, no Fully Distributed Deployment temos a capacidade de ter 2 milhões de usuários conectados. 2 milhões de usuários conectados. E também temos a capacidade de ter 50 PSNs distribuídos. Só para vermos a capacidade que uma Fully Distributed Deployment tem, né? Que é usado para grandes organizações. Então, esse de modo geral é aquilo que é abordado no capítulo 6, que fala sobre o WISE.